Atos 1:8, tá? Esse texto eu creio que você conhece, mas eu gosto de, mesmo quando a gente conhece, Deus sempre nos surpreende, né? Não tem nada que Deus não possa nos surpreender. O texto diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Glória a Deus, aí tá melhorando, vamos lá. Então, rapidamente, o título da mensagem sugerido é: sede meus imitadores, melhor, sede minhas testemunhas, certo? Então vamos lá. O que nós temos falado muito, e nós falamos terça-feira nos pequenos grupos, sobre o Espírito Santo, certo? Nós estamos, de uma certa forma, trazendo e batendo em cima desse assunto. Por quê? Porque nós estamos entendendo como igreja que precisamos amadurecer isso. Nós conhecemos muito bem a Deus, talvez conhecemos muito bem a Jesus Cristo, mas em alguns momentos nos dá a impressão que o Espírito Santo para nós é uma pessoa ainda estranha. Isso quando o tratamos como uma pessoa, né? Até esse foi um dos assuntos do pequeno grupo na terça-feira, tá bom? É importante você também participar, porque a gente está dando continuidade lá, tá bem? Então nós temos insistido isso, que o Espírito Santo, meu irmão, ele é uma necessidade para a nossa vida, ok? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Olha aqui o que a Bíblia está falando. Vamos prestar bem atenção no texto, versículo 8. Jesus dizendo: contudo, recebereis poder do Espírito Santo. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer. E aí ele fala: após isso, e aí serei as minhas testemunhas. Então, é claro que o texto está deixando isso como uma necessidade. Não dá para entender em cima desse texto Jesus falando assim: olha, vocês podem se esforçar lendo a Bíblia, orando e tudo isso, vocês sabem que é lícito e necessário, ok? Vocês sendo boas pessoas, para que aí sim vocês sejam as minhas testemunhas. E quanto ao Espírito Santo, aí vocês veem o que vocês querem fazer. Não é isso que Jesus está deixando como uma promessa para a igreja, entende? Porque isso aqui é uma promessa, é uma regra para a igreja. A regra para a igreja é: vocês serão minhas testemunhas quando, através do Espírito Santo, receberem poder do alto. Então, grava isso na tua cabeça, meu irmão. Porque não dá mais para a gente achar que dá para viver uma vida cristã plena sem a plenitude do Espírito Santo, entende? Não dá, como eu tentei explicar isso aqui, que dentro daquilo que que Deus nos oferece, o Espírito Santo ele não passa a ser um item opcional, entende? Quando você vai comprar um carro, uma moto, seja lá uma bicicleta, não sei, qualquer coisa assim, você chega lá e diz: olha, eu quero esse item. Aí é apresentado o item, e sempre quando a venda está fechada, o que o vendedor costuma fazer? Olha, nós temos alguns acessórios para você colocar no seu carro, não é assim? Normalmente é sempre depois da venda fechada. Aí ele começa a te oferecer: olha, nós temos aqui farol de milha, nós temos o rádio diferente, nós temos as lâmpadas, luzes de LED, e aí vai um monte de opcionais que você pode incluir dentro do seu carro, do seu veículo, seja lá o que você esteja comprando. Parece que a gente faz isso com o Espírito Santo, né? Vamos só imaginar a cena para você gravar isso na sua mente. É como se você chegasse numa loja que tem tudo de Deus e você pudesse lá escolher o que você quer, e você olha e diz: não, eu quero Deus, né? Porque Deus é um item básico, né? Deus seria como um carro sem pneus. É bonito, é legal, mas não tem serventia, certo? Aí você olha, não, legal, eu quero Deus e eu também quero a Cristo, né? Porque é Cristo que me leva a Deus. Então não dá para ter Deus, não dá para chegar a Deus sem Jesus. Então, claro, eu quero Jesus. E o Espírito Santo?
Aí se eu vou pensar, depois eu vou ver se eu volto aqui ou compro ele. É igual a gente fala assim, eu vou dar uma pensadinha. Essa pensadinha a gente nunca volta, né? É só uma desculpa para não fazer. É como se isso fosse uma coisa opcional. E não, meu irmão, pela palavra não é opcional. Não é uma opção. Não é como você chegar nesses drive-thrus, que você vai comprar o seu lanche, e você chega lá e você tem um combo. Aí tem lá o hambúrguer, o refrigerante e a batata frita, né? 3. Aí eu, por exemplo, quando vou lá, eu olho, o cara sempre oferece, não quer o combo? Eu falei, não, eu quero só o hambúrguer e o refrigerante, a batata eu não quero. Aí eu pego o refrigerante 0, né, Camila? A batata ainda é problema, eu deixo fora. Parece que a gente faz isso com o Espírito Santo, chega no drive-thru de Deus e fala, não, eu quero só esse e esse aqui deixa fora. Eu não quero o combo completo. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas parece que sim. Parece que desconhecemos muitas vezes a importância, ou melhor, a necessidade do Espírito Santo para uma vida cristã verdadeira. A gente falou muito isso na terça, foi o ponto-chave do que nós estávamos tratando, entende? Ali a gente estava tratando algumas questões, né? A gente pode dialogar mais lá, aqui talvez não dá. Mas, por exemplo, por que Jesus vai e deixa o Espírito Santo? Será que é só para nos dar um abraço, para nos fazer um consolo? Só para dar um arrepio, né? Fazer um negócio de vez em quando? Será que é isso, é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo veio só para em algum momento, num culto muito fervoroso, eu cair no chão? Será que é só isso? Me ajuda aí, meu irmão, será que é só isso? Não é só isso, a gente sabe que não é só isso, mas a gente se relaciona só com isso. É ou não é? Pergunto aqui, você não responde porque não dá, mas responde para você mesmo. Quando a gente está há muito tempo sem uma experiência daquela do arrepio, do calor, do choque, o que a gente costuma dizer? O Espírito Santo não está aqui, né? Sem fazer Aí parece que ele não está aqui. Mas espera aí, meu irmão, se a promessa de Jesus é que ao confessarmos Cristo, nós temos o nosso espírito vivificado através do Espírito Santo, e que nós somos tabernáculo de Deus, somos morada de Deus, então o Espírito Santo passa a habitar em mim, ok? Então onde é que ele mora? Em mim e em você, certo? Então o problema não é que ele não está mais aqui, que ele não está vindo, não está me visitando. O problema é que eu não estou me relacionando com ele. E a Cláudia hoje me fez uma pergunta, essa perguntinha fácil da Cláudia, né? Ela disse, Fernando, é meio estranho esse negócio para mim, porque como que ele mora em mim, habita em mim, mas é meu amigo e eu falo com ele, mas ele mora aqui dentro, mas meu amigo está fora. Eu falei, fácil, né, Cláudia? Eu falei, é exatamente porque ele habita em nós, é que nós relacionamos com ele. Porque não, pela lógica de Deus, o Espírito Santo deveria ser a pessoa em que eu mais me relaciono. Por quê? Porque ele está 24 horas do dia comigo até o fim da minha vida. A minha esposa é minha companheira, vejo ela todos os dias. O meu filho é meu companheiro, vejo todos os dias. Me relaciono com eles todos os dias. Mas não tanto como o Espírito Santo, porque ele está aqui em todo o tempo. Certo? Então não tem falta do Espírito Santo. Não tem carência em nós do Espírito Santo. O que falta em nós é um desejo de relacionamento com Ele. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. E aí eu sei que talvez você se pergunta assim, mas Fernando, faz tanto tempo que eu não falo com o Espírito Santo. Imagina comigo aqui. Acontece comigo muitas vezes, porque eu morei aqui um tempo e depois morei no Rio Grande, depois voltei. Aí você encontra aqueles amigos de infância que você não vê há 25 anos. Já começou a calcular a minha idade aí, né? Até mais, até 30 anos. Dá uns 30. Aí você encontra com ele. Aí você faz toda aquela memória do passado, da infância, das brincadeiras, das conversas, né? E aí parece que você é o melhor amigo dele. Aí você vai conversar com ele e não tem a recíproca muitas vezes. Ele às vezes nem lembra de você. Te trata às vezes de forma mais fria, distante. Não, não, verdade, eu lembro de você, assim, né, tal.
O Espírito Santo muitas vezes é isso. Não que ele nos trate indiferente, é que nós estamos há tanto tempo afastados, tanto tempo sem vê-lo, que para nós ele começa a se tornar estranho, entende? Mas ele está aí. O Espírito Santo está aí. Ele não foi embora. Ele permanece dentro de nós. E aí, mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? A história de Jó, se você conhece um pouquinho a história de Jó, mas nós vamos ler aqui rapidamente, só 2 versículos, nos traz uma reflexão muito interessante do porquê da necessidade que nós temos do Espírito Santo para sermos verdadeiros cristãos. Porque o que Jesus está nos falando aqui, que nós precisamos do Espírito Santo, que nós vamos receber poder do alto, mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ser testemunhas de Cristo Jesus. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida, irmão. Jó, por mais que Jó não conheceu a Cristo como nós conhecemos, mas o interessante é que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. E de certa forma Jó traz essa mensagem, quer ver? Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. Abre aí rapidinho, tá? Jó, eu gosto muito, apesar de ser uma história triste pra caramba, mas é uma história que nos ensina muita coisa. Então Jó capítulo 1, versículo 1 fala assim, que havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, tá? Então isso aqui é a fala de Deus, tá bom, meu irmão? É Deus falando sobre Jó. E olha o que Deus fala. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Cara, não dá para falar mal de Jó, né? Se Deus está falando bem de Jó, quem sou eu para falar mal de Jó? Eu trato Jó como um cara devoto a Deus. E a Bíblia está falando, ele tinha respeito, ele tinha amor respeitoso por Deus. Fugia da prática do mal. Honesto, tudo certinho, bonitinho, uma vida maravilhosa. E você conhece a história de Jó, né? Você sabe o que acontece com Jó. E o desfecho da história de Jó. Aí a gente vai lá para o último capítulo da história de Jó, 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. E essa aqui é a fala de Jó para Deus. Depois dele passar uns 40 capítulos brigando com Deus, debatendo ali muitas coisas, Jó diz essa importantíssima frase. Ele fala assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Em outra versão fala: agora os meus olhos te veem. E o que isso faz diferença, Fernando? O que é ser testemunha? O que é testemunha, irmão? Alguém que viu. Jó está falando isso, olha, eu era um homem bom, eu era zeloso por Deus, amava a Deus, fazia tudo certinho, mas eu só tinha ouvido falar. Aí ele passa por todas as tribulações que ele passa, e no final do desfecho da história, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, porque tinha algumas coisas ali a resolver. O versículo anterior fala isso, desculpa. Mas ele fala isso que para mim enche meu coração, quando ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora eu sou sua testemunha aqui na terra. E se tem uma coisa, até eu e o Rangel conversávamos esses dias, e até a gente teve a oportunidade de falar isso na quarta-feira lá, né? Rapidamente, mas sim. Meu irmão, se tem uma coisa que ninguém tira de mim, de você, sabe o que é? As nossas experiências com Deus. Porque você pode ter todo o conhecimento da palavra, ser um teólogo, você ser um cara de oração, e tudo isso é bom. Mas se você não tiver uma experiência com Deus, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da dificuldade, se você começar a ser minado na sua fé e você começar a perder essa guerra, meu irmão, sim, é muito fácil a gente se desviar. E eu falo desviar, não é de voltar a viver no mundo, eu estou falando de desviar, é negar a Deus, dizer: Deus, você não existe, isso tudo foi uma mentira, me enganaram e tudo, sei lá o que você vai falar. Agora, meu irmão, quando você tem uma experiência verdadeira com Deus,
mas aquela experiência verdadeira, genuína, entende? E aí você passa pela tribulação, pelo fogo, por tudo que acontece, e você está lá até em crise, você está lá dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, mas você não consegue dizer: Deus não existe. Você não nega a Deus, porque você já o conheceu, porque os teus olhos viram a Deus. Então a nossa luta, meu irmão, hoje é pelas experiências com Deus, porque isso só pode vir através do Espírito Santo, porque é Ele que está aqui conosco hoje. Exatamente isso que Jesus fala: eu vou, tá? E eu tenho que ir para deixar para vocês o Paráclito, o Espírito Santo, o Auxiliador. E esse Espírito Santo vai ensinar tudo que vocês precisam saber ainda. Nós vamos hoje, meu irmão, nos relacionar de fato aqui na terra com o Espírito Santo. E não trate o Espírito Santo como menor. Não pense que ele é um item opcional. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus. Entende isso? Então o Espírito Santo não é um ser angelical, não é uma força maior, é o próprio Deus habitando em nós. A Bíblia fala que ele tabernaculou em nós, ele habita em nós, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então não é pouco, meu irmão, é muito, é tudo. E é isso que ele nos deu. Para quê? Para sermos as suas testemunhas. Porque aí nós somos revestidos de poder do alto e assim nós podemos testemunhar a Cristo. E a minha impressão hoje, eu falo por mim, é que não faltam pregadores, não faltam igrejas. Tem pregador, tem igreja, nós temos tudo, mas faltam testemunhas de Jesus. Você vai falar com fulano, beltrano, o cara te dá um show de Bíblia. Que bom que conhece, que bom que estuda, glória a Deus por isso. Aí você vai olhar para a vida não testemunha Cristo. Então é só, como a palavra mesmo diz, se eu não me engano é Pedro ou Paulo que fala isso, e eu não lembro agora a citação, me perdoe por isso, quando ele fala assim: olha, eu não cheguei a vocês com vãs filosofias, mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho com o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? O Espírito Santo. Porque não tem poder sem o Espírito, entende? E o poder que Deus fala não é o poder que domina, mas é o poder que liberta. Porque aonde a gente chega com a mensagem verdadeira do Evangelho e com o poder do Espírito Santo, as pessoas são libertas. São libertas de demônios, são libertas das enfermidades, são libertas de mentiras que estão prendendo a nossa mente, estão nos acorrentando, nos aprisionando. Esse é o verdadeiro Evangelho. Eu acho maravilhoso que um dos critérios que a igreja usou para reconhecer quem eram os verdadeiros apóstolos e qual era o verdadeiro ensino, era que eles só acreditavam em quem foi testemunha ocular de Jesus. E Paulo, que também viu a Cristo, apesar de Cristo já ter ido ao céu, mas Paulo tem uma experiência sobrenatural. Então Paulo também é reconhecido como um apóstolo. Então eles falavam assim: quem é você? Ah, o Alisson. Tá, aí o Alisson falava um monte de história. Você viu Jesus? Não, eu não vi. Não acreditamos na sua mensagem. Aí a Cláudia, você viu a Jesus? Sim, eu estava com ele lá no pé da cruz, assim. Não, então a mensagem dela é verdadeira. Cara, esse critério serve para nós até hoje. Óbvio que não somos testemunhas oculares de Cristo Jesus. Óbvio disso. Mas quem que habita em nós? O Espírito Santo. Então, as testemunhas que a Bíblia está falando hoje não tem a ver com o que nós vimos, mas sim com o que as pessoas estão vendo em nós. E o que falta hoje é as pessoas verem Cristo em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é poder de Deus. Poder para quê, meu irmão? Aí eu quero separar aqui duas coisas importantes. Só antes eu vou falar um negócio aqui. Dentro desse texto aqui, só para a gente ter uma clareza nisso, a gente pode interpretar esse texto de duas formas, tá? A gente pode olhar para isso, quando ele fala assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A gente pode olhar para esse texto e entender assim:
Tá, então quem estava lá em Pentecostes viu a Jesus de certa forma, no sentido do Espírito Santo, certo? Mas eu já não acho que é isso. Eu já prefiro olhar para esse texto com uma outra interpretação, no seguinte sentido: que se eu receber o poder do Espírito Santo, isso acontece em Pentecostes, mas segue acontecendo. Como, Fernando? Os apóstolos seguem impondo a mão sobre as pessoas para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, certo? Então não acabou em Pentecostes, ali não foi o início e o fim da ação do Espírito Santo. Ali foi um derramamento que se perpetua até os dias de hoje, amém? Assim nós cremos. Então a forma que eu interpreto esse texto é que eu, recebendo o Espírito Santo, recebendo o poder do alto, aonde eu for, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja Samaria, ou seja, até os confins da terra, as pessoas verão a Cristo em mim, porque aí eu sou o testemunha, entende? Não tem mais a ver com o que eu preciso ver, mas com o que o mundo precisa ver, porque eu já recebi tudo de Deus, já recebi o próprio Deus. Então eu prefiro olhar dessa forma. Deixa eu tomar uma água aqui. O que eu estava falando antes? Me ajudei. Antes disso aqui. Eu esqueci. Não, antes, depois de Jó. Vai vir. Amém. Abre, meu irmão. Abre aí, Atos 11. Tá fácil, você está em Atos 1, só vai em Atos 11. Só para validar um pouco da forma que eu prefiro interpretar esse texto, tá? Atos 11, 26. Fala assim: e assim que o achou, Paulo levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo, tá? Que Barnabé era a pessoa que discipulava Paulo, se reuniram com a igreja, com aquela igreja em Antioquia. Então, olha, foi um ano, tá? Eles se reuniram durante um ano com aquela igreja e ensinando muita gente. E aí a Bíblia fala que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E por que foram chamados cristãos? Porque as pessoas viam Cristo neles. Até então eles eram reconhecidos como a seita do caminho. Mas ali eles olham para aquela igreja, para aquelas pessoas e começam a dizer assim: esses caras são tão parecidos com Cristo. E aí vem esse nome, cristãos, é daí que surge, porque eles eram de fato testemunhas, eram parecidos. E é isso que nós precisamos hoje como igreja. Então cristão é quem pertence a Cristo, entende? E aí dentro daquilo que eu estava falando do Espírito Santo, infelizmente eu falo que nós erramos em muita coisa, porque o Espírito Santo a gente pode assim de forma bem resumida dizer que ele tem duas operações em nós, mas é um resumo do resumo do resumo, tá? Então não é só isso, mas eu estou resumindo bem. Qual que é a primeira ação? Qual que é a primeira ação do poder do Espírito Santo em mim? É a ação que transforma a minha vida, entendeu? Então, para eu ser transformado, para eu poder ter constância de fé, para eu poder permanecer no processo de santificação, eu preciso do Espírito Santo. Quer ver? Meu irmão, você não vai conseguir, nem eu, nem você, nem ninguém, por mais bom que seja, por mais puro que seja, viver um processo de santificação verdadeiro. E eu falo santificação porque é contínuo, sem o poder do Espírito Santo. Você pode fazer todo o esforço da sua vida, você pode se trancar num mausoléu, se chicotear como faziam antigamente, a sua mente vai continuar sendo tentada. E se tiver chance, você e eu pecamos. Agora, com o Espírito Santo, e não apenas com, mas me relacionando com Ele, certo?
aí sim, meu irmão, aí eu tenho toda a capacitação, todo o poder, toda a autoridade para vencer os pecados e seguir nessa caminhada rumo a Cristo Jesus. Mas eu preciso dele. Então vamos lá, onde é que eu vejo isso, Fernando? Gálatas 5. Abre lá rapidinho, meu irmão, Gálatas 5. É uma forma resumida de tratar disso, mas Gálatas ele acaba que já está um pouco na nossa mente, então eu consigo falar isso de forma rápida. Gálatas 5, a gente tem ali, fala as obras da carne, certo? Mas lá no versículo 22, a gente tem o que chama de fruto do Espírito. E esse Espírito com letra maiúscula está se referindo ao Espírito Santo. Então o que isso quer dizer, Fernando? Se eu estou em relacionamento com o Espírito Santo, eu trato ele como uma pessoa, eu estou ali e ele está em mim, então o fruto aparece. Entende? Qual que é o fruto, Fernando? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí ele segue dizendo: e se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornaremos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, meu irmão, para eu ser transformado, falando de mim, eu preciso do Espírito Santo. Eu acho aqui maravilhoso 25, quando ele fala: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Entende? Isso é viver com Cristo. Porque quantas vezes você anda por mês? Todo dia. Você acorda, depois que você levanta, o que você começa a fazer? Você está andando. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo: meu irmão, abriu o olho, você está sob a direção do Espírito Santo. A partir dali, quem guia a sua vida é Ele. Então, se você tem Ele, seja guiado por Ele. Mas eu só consigo se estiver atento a Ele. E é difícil ficar atento, eu confesso para você. Se eu falar que é fácil, não é. A gente tem tanta coisa, tanta informação, está tão sobrecarregado de situações, que é um grande exercício, meu irmão, ficar atento ao Espírito Santo. Mas é necessário, é obrigatório para o cristão. Então, se por Ele vivemos, por Ele andamos. Então Ele nos direciona, Ele nos transforma. É só Ele, tá? Então esse é um aspecto que eu falo, que é um resumo do que o Espírito Santo está fazendo. Isso também está relacionado ao poder do Espírito Santo, tá? O que eu falei é que acho que a gente errou ao longo da história da igreja, é que a gente tentou separar essas duas coisas. Ou eu sou tremendamente transformado, e aquilo que é no sentido dos milagres, prodígios, manifestações eu deixo de lado, ou eu vivo só esse lado dos milagres, das operações, e esqueço de ser transformado. Mas espera aí, meu irmão, se é o mesmo Espírito que nos faz as duas coisas, como eu posso escolher uma delas? Como eu posso, meu irmão, chegar, assim, eu vou dar um exemplo besta aqui para você entender. Você tem o seu carro, vou falar mais uma vez de carro. Você tem lá o seu carro, aí você tem uma opção no seu carro a partir de hoje: ou você deixa o motor no carro, ou o motor é tirado, mas você tem combustível à vontade. Qual você escolheria? Qual que você acha melhor? Ter um motor disponível, um motor potente, mas sem combustível, ou tirar o motor e ter combustível pro resto da vida de graça? Qual que você quer? Completo, né? Mas a gente faz isso com o Espírito Santo. Eu quero uma parte dele, essa parte eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, quero resolver minha vida. Mas e as operações, os milagres, as maravilhas? Não, essa parte eu não me interessa. Mas como eu posso me interessar por uma parte de Deus, se o próprio Deus se entregou por um todo para mim? Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, não é uma parte, não é uma porcentagem, não é um pedaço, mas é por inteiro, e o próprio Deus.
Então eu tenho que inteiramente andar sobre a sua direção. Então o segundo aspecto que eu falo, exatamente nesse sentido, daquilo que está ligado aos dons do Espírito Santo. Ou vamos lá também para Atos 2, de volta. Volta lá para Atos 2, 42. Porque antes a gente leu Atos 1:8, que falava para eles esperarem, ficarem lá, que viria o poder, né, do Espírito Santo para que eles se tornassem o quê? Testemunhas, certo? E lá no já em Atos 2:43 fala o seguinte: e na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Ali capítulo 3 já começa a falar de cura de um aleijado. Aí parece que essa parte, meu irmão, a gente talvez deixa de lado, como se isso não fosse tão importante. E me perdoa se eu ofender você agora, mas não é uma ofensa assim ofensiva, é uma ofensa assim, aquela na alma, né? Sabe por que a gente talvez não se interessa tanto pelos dons, pela manifestação, pelos milagres? Porque isso é sempre para o outro. Essa é uma visão egoísta. Eu quero sim ser transformado. Eu sei que você ora e eu também oro, dizendo: Deus, eu não quero mais pecar naquela área. Eu não quero mais viver essa tribulação, essa tribulação na minha cabeça. Muitas vezes, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Certo? Mas daí vê um irmão ali enfermo, doente, seja lá o que for. O máximo que eu faço, eu vou orar por você depois. E pega e vai embora. Não é assim? Mas espera aí, se eu tenho o Espírito Santo que me capacita a ser transformado, mudar de vida, será que esse mesmo Espírito Santo não pode curá-lo? Será que a limitação está na minha fé, não em Deus? É a minha fé que é limitada, não o agir de Deus. Entende? Mas e agora, Fernando, como é que faz? Como é que resolve essa parada? Só tem um jeito: fazendo. Como é que acontece uma cura, Fernando? Orando, sabia? Não tem outro jeito. Você tem que chamar a pessoa. Vem cá, Cláudio, rapidinho. Fazer aqui que talvez vocês nunca viram, né? Aí eu tenho que orar, né? Cláudio está com uma dor, sei lá, nesse ombro. Amém. Tá, é verdade? Não, daí tem que orar sério, né? Agora é prática, né? Mas amém. Aí só tem um jeito, é orar. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela autoridade do Teu nome, crendo de todo o nosso coração, validados pela Tua palavra. E oramos agora pela cura, para que ela seja totalmente curada, para que essa dor seja sarada, toda inflamação vá embora, que seu ombro seja totalmente ajustado, todas as suas dores no trapézio sejam curadas, que ela receba a cura dessa inflamação, dessa tensão, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Pronto? Aí começa a acontecer. É o único jeito. Aleijar os enfermos é assim, e tudo mais é assim, é orando. Entendeu? Mas aí precisa ter fé, precisa ter ousadia, precisa ter coragem. Mas ele não pode deixar isso mais de lado, tá? Sério mesmo, não é brincadeira. Sabe por que não dá para deixar de lado? Porque tem um monte de gente que está duvidando que isso aqui é verdade, sabia? Tem gente que ri da gente, tem gente que debocha da gente, que fala que isso aqui é uma mentira, que a gente está aqui só para arrecadar dinheiro, entende? Que está aqui para manipular as pessoas. Não é isso que falam lá fora? Que a gente é um monte de alienado, moralista, sei lá, um monte de porcaria que andam falando. Agora, o dia que você orar por um filho de um cara desse, e o filho dele ser curado na frente dele, aí ele não vai ter como negar que é verdade. E eu sei que você sabe que é verdade, porque eu creio que você já viveu as experiências com Deus. Eu já vi muita coisa acontecer. Você também. Agora, lá fora tem gente que nunca viu. E o que Jesus nos capacitou para sermos? Testemunhas.
Agora, testemunha tem que aparecer, testemunha tem que dar a cara, não tem que estar escondido. Porque não tem como testemunhar Cristo se ninguém me vê. Testemunha anônima. Aí é ruim, né? E eu falo assim com tranquilidade para os tímidos, porque eu também sou tímido, tá? Mas, meu irmão, o testemunhas é para todos, tá? Não é só para o que tem mais facilidade. E até assim, isso é coisa minha, tá? É teoria minha, então não está na Bíblia. Não leva tudo ao pé da letra, mas eu vou arriscar aqui. Aqueles que são mais ousados, Deus às vezes até nem usa muito eles, sabia? Né, amor? A Cláudia, eu vejo muitas vezes ela dizendo: eu quero, porque Deus não me manda. Daí vai lá e manda aquele e outro que não quer ir. Entende? Mas por que será que Deus faz isso? Que mais extraordinário é alguém que nunca fala, que nunca ora, que tem vergonha de dar uma boa tarde, boa noite, orar por alguém e acontecer um milagre, do que a Cláudia, que chega, né, e faz e acontece. Entende? Óbvio que ela também vai ser usada de tantas formas, porque ela também tem o Espírito Santo. Mas eu estou encorajando você que às vezes tem essa dificuldade. E eu também tenho, confesso que tenho, não é fácil. Sou tímido. Mas nós precisamos ser ousados em Deus. Não faça por você, não faça por você. Eu comecei a viver um pouco melhor nessa área quando eu comecei a me desprender da minha mente, na verdade. Então, você vai fazer isso, né, a gente vai pensando: nossa, o que vai acontecer? O que as pessoas vão pensar? E se der errado? E se não acontecer nada? Não é assim? Quem pensou assim? Quem pensa assim? A gente pensa muitas vezes assim, né? Agora eu posso ter um outro pensamento: Jesus, é você, eu estou só aqui fazendo a tua vontade, e eu vou lá fazer a tua vontade, e o resto é com você, amém. Eu sei que o Senhor é verdadeiro, então o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, mas eu estou fazendo a tua vontade. É isso, fazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos fazer para sermos testemunhas de Cristo. E aí, quando os milagres voltarem a acontecer, a gente viver isso e ver isso, meu irmão, muita gente vai correr vir para cá. Entende? Eu vi hoje, voltando, fui rapidamente para o trabalho hoje ainda, voltando. Estava tendo jogo hoje, a final, né? Flamengo e São Paulo. E me chamou muito a atenção, nada contra futebol, tá, gente? Não estou falando que é proibido, nem é ruim, torce, se diverte, faz o que você quiser. Mas eu vi as pessoas assim, correndo, sabe? Correndo para chegar rápido no bar para poder ver o jogo. Era uma loucura, assim, né? A Cláudia também me mostrou um negócio de um show que teve aqui. Quando abriu os portões, as pessoas assim, correndo para chegar logo perto do cantor. Aí tá bom, né? Cada um tem o seu ídolo, né? Amém? Fazer o quê? Eu falei: nossa, se a gente orasse, né? Vivesse milagres, curas, manifestações, prodígios, talvez isso poderia acontecer aqui na porta da igreja. As pessoas esperando abrir para entrar correndo aqui, porque eu quero receber o que tem aí dentro, eu quero receber o que vocês estão falando aí, que eu vi, que me contaram. Entende? Mas não está ainda assim. E não é porque não temos o poder do Espírito. Esse é o problema. Diferentemente dos apóstolos que estavam aguardando receber, nós já recebemos. Agora quem está nos aguardando é o mundo, esperando o quê? A nossa atividade, a nossa proatividade, a nossa obra, o nosso serviço para com Deus, incluindo a ação do Espírito Santo. Amém?